Olá, meus amigos. Com muita alegria, estamos aqui novamente dando início a um novo estudo. Nós vamos começar a leitura do livro Dramas da Obsessão, escrito por Bezerra de Menezes, psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Advertência. Aos médiuns em geral, dedico estas páginas, que um sagrado sentimento de dever me vem perseverantemente inspirado, numa época em que as mais graves responsabilidades pesam sobre os seus ombros. Dirijo-me, porém, particularmente àqueles que, possuindo faculdades mediúnicas, desejem torná-las em verdadeiro traço de união entre os mundos objetivo e invisível, os quais se completam e interpenetram. Não obstante, se comprazerem os homens no alinhamento dessa amplitude em que se agitam. Aos que desejarem convertê-las em possibilidades de instrução e fraterno auxílio, àqueles que sofrem e choram na desesperança do alívio terreno. Sabido é, entre espíritas fiéis aos seus princípios, que todos os homens são médiuns, homens e mulheres são médiuns, ou pelo menos possuem a possibilidade de se deixarem influenciar pelas individualidades invisíveis, sejam estas esclarecidas, medíocres ou inferiores. Todavia, sabido será também que mais depressa a individualidade humana se permitirá envolver-se com as últimas que com as primeiras. Os múltiplos casos de gêneros diversos de obsessão, esse flagelo que assola os planetas em grandes criminosos, grandes culpados e viciosos, reencarnam, aglomerados para os devidos resgates do passado e consequente progresso. Os complexos dos noticiários macabros, onde avultam todas as modalidades de delinquência e do insulto à harmonia da sociedade, do crime e da desesperança sem tréguas. Muitas vezes tiveram origem na influência de seres invisíveis sobre os portes mediúnicos ignorados ou rejeitados do delinquente, pois não esqueceremos que se trata de forças tão naturais na espécie humana como qualquer outro dos 5 sentidos que integram a mesma personalidade humana. A presente tese será capaz de oferecer ao observador estudos interessantes, visto aqueles fatos serem inseparáveis da vida diária da maioria das personalidades de que se compõe a sociedade terrena. Estudemos, pois, alguns dos variados aspectos do fenômeno mediúnico ligado à obsessão, em fraterno convívio de nossas mentes, durante o decorrer das presentes páginas. Rio de Janeiro, 14 de março de 1964. Adolfo Bezerra de Menezes. Vejam só, meus amigos, ele escreveu esse livro em 1964. Nós podemos comparar as situações de violência e crime de 64 com os dias atuais. Como tudo piorou muito. Então vamos olhar com muita atenção este material que Bezerra de Menezes nos traz. Lionel e os judeus. Primeira parte, nos serviços do Consolador. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Isso foi dito em O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, no seu capítulo 10, item 6. Capítulo 1. Acerca desse sexto sentido que toda a humanidade possui, a despeito de a maioria dos homens e mulheres ignorarem que o possui, uma vez que se desconhecem estes a si próprios, relatarei um fato que ficará como exemplo ou padrão para que quantos análogos o leitor encontrar nos noticiários macabros da imprensa mundial, como da imprensa brasileira em particular, visto que, ao que se observa, os portes mediúnicos
são ainda mais vastos no Brasil do que em outros agrupamentos terrenos, mais suscetível a seu povo, portanto, por mais apaixonado e vibrátil de se deixar influenciar pelo invisível. Será esse dom entre grande massa dos brasileiros, porém, um defeito? Ou será uma qualidade? Diremos tão somente, furtando-nos a uma apreciação precipitada, que apenas se trata de um dom natural e que o seu portador cumpre não torná-lo causa de dissabores ou prejuízo para si ou para os outros, sem avançarmos na assertiva de que seja uma felicidade ou uma desdita o fato de possuí-lo. A nós, no entanto, os trabalhadores do plano espiritual, cumpre o dever de esclarecer o leigo, como espírita, de que a dita propriedade deverá ser cultivada sob princípios honestos e rigorosos, a fim de que não venha a se tornar motivo de desordem na boa harmonia íntima ou social do seu portador. Um homem ou uma mulher poderá possuir, por exemplo, dons literários, o que é sempre admirável e enobrecedor. Na hipótese de não os cultivar honestamente, dirigindo-os sob princípios consagrados à arte, moral e beleza, poderá desvirtuá-los e até servir com eles à deseducação dos leitores, contribuindo para o rebaixamento mental, moral e intelectual dos mesmos, se, em vez de obras excelentes, passar a produzir literatura amoral, frívola, perniciosa ou gramaticalmente bastarda, e enquanto a si mesmo se degradará, tornando-se indigno deles. A palavra, a vibração divina no pensamento, o qual, por sua vez, será a essência do próprio Ser Supremo, refletida na sua criatura, foi concedida a homens e mulheres pelas leis eternas da natureza, para a facilitação do seu progresso e engrandecimento, recurso precioso com que alindará a própria personalidade para atingir finalidades gloriosas. Não obstante, há espíritos que reencarnam padecendo a penalidade da mudez, porque se serviram da voz, no passado, para intrigas e calúnias, blasfêmias e insultos, discursando impropriamente ainda diante de assembleias numerosas para incentivarem o erro e o crime, a hostilidade e a revolta, a inquietação coletiva, o assassínio nas guerras e até mesmo o desrespeito à ideia de Deus. De forma idêntica, será o sexto sentido de que tratamos, isso é, a intuição ou a mediunidade em geral. É um dom? É estudo concedido pela criação para a edificação, o progresso e a felicidade do seu portador, passível de progredir? Impossibilidades através do exercício, do tempo, das reencarnações, algo mais delicado, profundo e superior que os demais sentidos, a que necessitará ser devidamente amado, respeitado e cultivado dentro dos postulados da moral, da justiça, do amor e da fé, a fim de que não se anule, como se anularia a visão de uma criatura que desde o nascimento vivesse às escutas e não se resvale ao choque das impurezas humanas. Isso mesmo, já vos expôs com clareza absoluta um instrutor por excelência da terceira revelação, encarnado na prudência e na austeridade de Allan Kardec. Mas porque vimos decifrando certa inércia mental entre os aprendizes atuais da mesma revelação, em nos aderindo a um movimento de reexplicações daquilo mesmo que há um século foi dito e que agora que agora procuraremos algo encenar ou romantizar, a fim de divertir uma geração enquanto tentamos instruí-la no melindroso assunto. Geração que não dispensa a positivação dos exemplos. Aliás, o exemplo será efetivamente o melhor método. E gostamos de aplicá-lo sempre que nos permita o ensejo, por mais fácil reter o aprendiz na memória, o ensinamento necessário através dele. Há 2000 anos, o mestre da seara em que militamos criou a suavidade das parábolas, cujos atraentes rumores ainda ecoam em nossa sensibilidade, ensinando-nos lições inesquecíveis. Seus obreiros do momento criam ou traduzem na realidade da vida cotidiana.
tal qual ele, Jesus, o fez, na exemplificação dos romances ou lições romantizadas, expondo teses urgentes, ensinamentos indispensáveis, no sabor de uma narrativa da vida comum. É o mesmo método de há 2000 anos, criado pelo Divino Mestre para a instrução urgente e fácil das massas. Assim sendo, o caso que vos contarei em seguida é perfeitamente verdadeiro e não uma ficção. Corrobora ele a assertiva de que a mediunidade é um dom natural, que convirá ao seu portador não ignorar que a possui, mas sim estudá-la, aceitá-la, cultivá-la, educá-la em princípios sérios, a fim de se eximir de perigos fatais. A personagem aqui figurada com o nome de Leonel possuía dons mediúnicos, porém, tratando-se de um livro pensador, cujo orgulho repudiava qualquer tendência para questões metafísicas e que o espiritismo preferia ridicularizar, num combate chistoso e desprezível, ignorava-se a si mesmo, desconhecendo voluntariamente que em sua própria natureza humana carregava a possibilidade de se deixar influenciar, dirigir pelos habitantes do mundo invisível, cuja existência absolutamente não admitia. Assim sendo, passemos a sua tormentada história ao lado dos seus perseguidores, judeu do plano invisível. Meus amigos, resumindo este capítulo, Bezerra de Menezes nos fala que Jesus nos falou tudo. Kardec voltou a tocar no assunto, mas de forma sistemática, sem jogos, sem prazeres da leitura. Já Bezerra, assim como André Luiz, trazem esses mesmos ensinamentos na forma de romances, de contos, baseados em realidades que ocorreram, mas que, sendo apresentadas da forma romanceada, apega mais as pessoas prestam mais atenção, as pessoas se identificam com os casos e podem finalmente trazer para si esse ensinamento. Então vamos ver as lições que Bezerra nos vai trazer nesse livro. Ficamos hoje por aqui, aguardo a todos no nosso próximo capítulo.